Boa noite, paz do Senhor, queridos. Você já teve a possibilidade de ter o pastor Marcelo Stefanato perto de você, dizendo para você o que fazer? Você viu o que ele falou? O pastor falou para mim, pescar mais em cima. E quando a gente começa a ouvir isso, a gente começa a lembrar da Bíblia, não é verdade? O que Jesus falou ali para Pedro, né? Volta novamente ao fundo, lança a sua rede, e ele pesca. Isso é muito legal. Então eu coloquei, você sabe que hoje o tema é fisgados, e eu coloquei como um subtema aqui, a alegria de ser pescador. Diga alegria de ser pescador. Tem que ser algo gostoso. Quem é pescador aí? Quem já pescou? Tem gente que quando vai pescar fica nervoso, não é verdade? Ah não, demora muito, eu prefiro o Carrefour, eu prefiro o Walmart, tem gente que está acostumado assim. Mas tem pessoas que gostam de pescar, que têm prazer de pescar, né? E isso é muito legal a gente começar a rever o que é a pescaria para algumas pessoas, o que é a pescaria para quem gosta, para quem tem prazer. Então quando eu falo de alegria de ser um pescador, a gente costuma dizer que a pescaria começa no mínimo no dia anterior. Já viu alguém sair a pegar, eu vou pescar agora e vai embora? Os caras vão atacar. Você viu alguma vez alguém falar assim, vou pescar agora, vai lá, vou comprar uma isca, Não, ele pelo menos no dia anterior ele já se programa à noite, né? Já prepara as ideias, ele vai pescar amanhã, e ele vai tomar algumas atitudes. Para os mais afoitos, até algumas semanas antes. Eu vi o pastor Rogério aqui e o pastor Sandro conversando, e às vezes eles começavam a brincar ou falar sobre a pescaria. Não, a gente vai preparar, a gente vai isso, vai aquilo. Eu falava, mas vocês vão como? Se hoje é segunda-feira? Ele falou, não, a gente vai no domingo, ou no sábado que vem. Então tem algumas pessoas que começam a pensar semanas antes. E imagine que a maior parte desses pescadores são comprometidos. O que quer dizer comprometido? Casado, noivo, trabalha. Normalmente eu vou falar mais dos casados, dos noivos, dos namorados. Por quê? Porque eles precisarão de autorização e compreensão para sair em busca do destino. Eles não vão sair de qualquer jeito, ele tem que convencer, ele tem que presentear, ele tem que preparar o terreno para ele sair também. Já aconteceu isso com vocês? Eu vejo o pastor Rogério, toda vez que ele vai falar de pescaria, ele tem que primeiro fazer alguma coisa pela pastora Luísa. Aí ele fala, não, eu levei ela no shopping, eu levei ela não sei aonde, e aí depois ele vai e consegue pescar tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então eu digo que até mesmo para você começar o seu trabalho tem um preparo. Mas por que tem que ter esse preparo? Imagina, de repente você faz da sua maneira, grosseiramente, diz para a noiva, para a namorada, para a esposa que você vai pronto, e quando você volta para casa, ela manda você ir dormir com quem? Pode dormir com seu peixe lá. Você não achou que era bom, que era satisfatório? Agora deita com ele lá, dá uns beijos nele, se agarra. Cara, tu ficou bonito demais com esse negócio. Rapaz, vai virar pescador agora, né? Então de repente você começa a falar assim, peraí, eu preciso me preparar até mesmo para executar a pesca, para tomar atitude, para sair, para me liberar. É um trabalho que começa a ir além, né? A pescaria transformará um homem comum em um homem, vai ser o que agora? Um pescador. Ele deixa de ser simplesmente mais um homem, porque para ele fazer isso, ele vai ter que pensar em algumas coisas, ele vai ter que preparar alguns objetos, ele vai ter que tomar algumas atitudes, ele vai ter que trazer um consolo em casa, ou um posicionamento. Existe toda uma estrutura. Não sei se já repararam, mas quem gosta de pescar, ele tem no carro uma caixa de isopor ou outro tipo de caixa de plástico. Ele sabe, vai sujar o carro, vai ter algumas coisas, então ele não faz de qualquer jeito. Ele tem alguns comportamentos. Por isso, aquele homem não é mais simplesmente um homem. Quando eu digo que ele aprendeu ou tomou o desejo de pescar, ele passa a ser chamado de verdadeiramente pescador. É outra qualidade de pessoa. Pescador não é simplesmente aquele cara que carrega uma vara. Está aí, ó, Roger Smith está aqui, ó, com a vara, mas não é um pescador. Você viu que ele nem pescou, ele simplesmente obedeceu. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que
sacrificar. Ele ouviu a voz do pastor dele, foi lá e pegou os peixes. Ele não era um pescador, ele não falou assim, se não tem aqui, tem lá, mas ele tinha essa característica. Agora, quando o cara é pescador, ele começa a se interessar pela região, ele se interessa pelo o que acontece, ele conversa com as pessoas que moram em volta, ou da represa, ou quando ele entra. Eu não sei quem já teve a oportunidade de pescar em alto mar, mas quando você vai, a primeira coisa que você faz é saber da maré, é saber o que tem naquela região, é pegar um barqueiro que conhece o que está fazendo, de preferência que ele tenha lá, né, um sonar dentro do barco, para saber se tem cardume embaixo. Você começa a tomar umas atitudes que são a sua defesa, ou a sua facilidade. Por isso você não é mais simplesmente alguém que caiu de paraquedas. Você é um pescador, você tem propósito, você tem objetivo. Pescador gosta de voltar para casa sem peixe? O dia pode ter tido sol, o barco pode ter ido bem, voltado bem, tudo direitinho, mas se ele voltou sem peixe, ele volta feliz? E quando o dia foi uma chuva, o tempo não foi legal, as coisas não estão boas, o barco quase tombou, mas ele volta lotado de peixes. Aí ele vem, o dia foi. Aí ele conta um monte de história, estabelece um monte de situações, porque o propósito, diga propósito, foi atingido. Então nós começamos a entender que o pescador, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. É muito interessante quando você assiste aqueles programas de pesca na televisão. Alguém já assistiu? Eu gosto de ficar vendo aquilo, e aí a gente começa a ver os comportamentos ali. O camarada, ele começa a fazer o comentário, ele começa a fazer detalhes da linha que ele está usando, da vara que ele está usando, da carretilha ou do molinete que ele está usando. Ele começa a fazer umas declarações, e ele é muito paciente. Ele fala que ali tem um peixe, sei lá, vou falar bagre. Então ele está usando a linha tal, com castruador, para proteger a linha, com isso, com aquilo. Ele vai falando da isca que ele está usando, né? Ele tem todas algumas características que formam aquele momento. Se ele tiver que lançar a linha 200 vezes, ele lança. Por quê? Porque o objetivo está afirmado no coração dele. Ele não se move porque os outros falam, não, estamos aqui, mas vamos embora. Ele não quer ir embora. É difícil, você ir pescar com quem gosta de pescar, às vezes, se você não gosta, você passa maus bocados. Por quê? Porque você fala, vamos embora. Ele fala, não, eu ainda não peguei, eu ainda não alcancei o objetivo. Quantas vezes a gente ia pescar em alto mar, chegava no caminho e o pessoal falava assim, cara, não está dando nada, vamos falar para o barqueiro para voltar? E aí uma parte do grupo falava, de jeito nenhum, a gente só volta às 4 da tarde, às 5 da tarde, como está combinado. Mas era 10 da manhã. Eu falava, mas não tem jeito, nós vamos ficar até conseguir pegar. Aí o dia que pegava bastante coisa, aí eles falavam, a gente pode voltar. Por quê? Atingiu o objetivo. Então quando a gente assiste na televisão, a gente começa a ver que quem gosta, o pescador que gosta, ele faz com prazer, ele gosta de fazer meticulosamente bem, detalhes, para grandes realizações, né? E quando o pescador ali, ele pega o peixe, ele é paciente para tirar. Você já viu eles tirando peixe? Ele não vai puxando de qualquer jeito. Ele puxa, solta um pouquinho. Para quê? Ele não quer brigar com o peixe. Ele sabe que ele precisa conduzir o peixe. Ele precisa vencer o peixe sem agressão. Ele não está medindo força com o peixe, ele está medindo inteligência. E quem é mais inteligente? O peixe ou o pescador? De vez em quando é o peixe, né? Mas tudo bem, vamos dizer que nós temos que ser os mais inteligentes. Por isso ele sabe que ele vai puxando lentamente, depois ele vai enrolando e vai vindo com muita calma, para um pouquinho, espera até que vai compulsar e traz o peixe para dentro do barco. E aí tem toda aquela coisa, e você vê aquela paciência, aquela, sabe, cada ato, cada comportamento específico, momentâneo, definido, dirigido, com objetivo, com propósito. Isso precisa estar dentro do coração daquele que ama pescar,
Daqui a pouco a gente vai falar num outro lado, mas vamos falar do pescar agora. Eu já vi várias vezes esses pescadores retirarem o peixe da água, né? Até mesmo em pesqueiro acontece muito isso, né? Eu vi outro dia o Foltran lá, acabou de tirar os peixes lá, e ele na filmagem fica todo feliz. Eu venci, eu alcancei. E eu vi outro dia o cara na televisão, ele pegou o peixe, levantou acima da cabeça dele, deu um beijo no peixe, e depois ele foi, se a mulher dele visse aquilo, nunca mais beijava ele, né? Ele dando beijo no peixe. Aí ele foi, tirou lá o anzol tal, foi bem lentamente, bem devagarzinho, colocou o peixe na água, soltou ele para que ele saísse calma e tranquilamente. Talvez é por isso que alguns pesqueiros, o peixe volta tantas vezes na mão do cara, né? Porque eles tratam tão bem que o peixe fala, é um amigo, não é um inimigo, né? Tem alguma coisa assim. Eu vejo assim, olhando para isso, a gente, olhando para essa pessoa, a gente descobre que é um prazer ser igual. Ele faz com tanta vontade, com tanto desejo, com, sabe, aquele carinho. Então, alegria de ser um pescador. Primeiro item é o preparo. Fala, preparo. Começa o lado técnico da coisa, né? Separar as tralhas, assim que fala, né? Tralhas, né? Parece até uma forma feia de falar, mas é uma forma de intimidade. Então, separar as tralhas, comprar o anzol se estiver faltando, linha, vara, se quiser rede, depende da expectativa da quantidade que o cara quer pescar. Eu já vi pessoas pescarem com um anzol, né? Lá no casturador, e já vi pessoas colocarem 3 casturadores com 3 anzóis, garateia e etc, que realmente fazem com que você acabe atingindo mais que um peixe de uma vez só. Até o Foltran foi feliz, numa das pescarias dele, né? Ele pegou 2 ao mesmo tempo, e duas qualidades diferentes. Depois não sei se vão passar aí, mas ele pegou um bagre e pegou um outro peixe que eu não sei qual era. Você sabe? Sabe não? Você entende de peixe? Fui eu que ensinei ele, ué. Olha aqui que eu peguei a linha dele aqui, ó, vermelha. Você viu como é que é? Esse é um pescador nato. Nasceu, até a perna dele pega peixe, não tem? Eu pergunto para o pescador se ele sabe qual é o peixe, eles não sei não. Eu pergunto para o outro, ele fala, pesquei com o pé aqui. Ainda bem que só tem homem aqui, porque olha, senão a minha moral ia lá para baixo, né? Mas é isso, a satisfação, né? O investimento, ele está ligado à satisfação. Quem não tem essa satisfação, esse desejo, não faz investimento. Eu já vi gente que foi comprar uma carretilha e perguntou quanto custa, e a pessoa falou para ele assim, R$120, ele falou, isso é um roubo. E eu já vi gente que pagou R$1.500 numa e disse, nossa, eu consegui essa Shimano, não sei das quantas, só por isso. Então, a satisfação, ela dá valor para aquilo que você faz. Por isso que o primeiro passo é você, o quê? Preparar, ter o preparo, ver o que é que você precisa, qual é o investimento para alcançar o teu objetivo. Tem gente que pesca com linhada, tem gente que gosta de rede, tem gente que gosta de vara, tem gente que gosta, cada um tem um estilo. Tem gente que, né, dá valor para vara de bambu, por exemplo. Eita, mexe com eu não. E tem gente que usa isca artificial. Tem gente que usa umas iscas, tem algumas aqui colocadas, depois se quiser ver, né? Mas eu conheço pessoas aí no interior de São Paulo que eles preparam a isca. Eles fazem uma massa, colocam umas coisas estranhas no meio e vão pescar assim e dá certo. Ele disse assim, eu sei que isso funciona. Ele tem o preparo, ele está buscando realmente o lado técnico de alcançar. Agora, vamos trazer isso para o espiritual? Vamos fazer uma comparação? Se você entender que Jesus quer usar você como pescador de homens, deixa eu ler aqui um trechinho para você. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede, não tinham pegado nada. E entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra,
e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Imagina que aquele pescador, o Simão, que é o Pedro, né, junto com o irmão dele, o André, né, e tal, aquela coisa toda, passaram a noite inteira, não pegaram nada. Como estava o moral deles? Desanimado, triste, abatido. E aí Jesus pede para ele: dá para eu subir no seu barco e usar ele aqui como plataforma? Ele: pode, está tudo ferrado mesmo, está tudo ruim mesmo, pode usar. E aí ele vai lavando a rede. Enquanto Jesus está ministrando às pessoas, pregando para as pessoas, ele está lavando a rede e ouvindo. Jesus acaba de falar do amor de Deus, tal, e ele fica olhando, tipo: estou aqui, passei a noite inteira, não pesquei, estou sem. Para ele, pesca era mais do que simplesmente o que para nós é hoje. Para ele era dinheiro, para ele era o produto dele, para ele era roupa, para ele era o azeite da luminária, para ele era comida, porque ele era um profissional, e ele não pegou nada. Quer dizer, aquele dia ele não produziu nada e ele não ganhou nada. De repente Jesus vê a tristeza dele e dá uma alegria para ele, dá uma realização para ele. Ele fala para ele assim: faze-te ao mar alto, volta lá, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Você viu o pescador aqui? O pastor Stefanato falou para ele: vai lá para cima, porque aí não vai dar. Ele fez o quê? Obedeceu, assumiu, tomou a posição. Pedro aqui faz a mesma coisa, Simão faz a mesma coisa. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que quase se lhe rompia a rede. A mudança é instantânea, do 0 ao 100, do nada ao tudo, no mesmo lugar, com a mesma predisposição. Ele ficou a noite inteira, não pegou nada. Agora ele volta lá, chega lá, lança a rede e alcança o objetivo. Ele estava debaixo de uma palavra profética. Ele estava debaixo da palavra de Deus através do Filho Jesus, Filho de Deus. E é isso que muda a nossa história. Então a gente olha aqui e ele fala assim: mas porque mandas, lançarei a rede. Confiou em Jesus. Você começa a entender que o pescador, ele pode ter um lado dele profissional. Pedro era pescador profissional. E naquela época não é que nem hoje, que você quer ter um barco, aí você vai até ali e compra um. Você tinha que mandar construir o barco, porque não tinha esse estoque. Mas Pedro tinha o seu próprio barco. Pedro tinha suas próprias redes. Pedro fazia aquilo costumeiramente, ou seja, cotidianamente, todo dia. Ele pescava profissionalmente. Então aí é uma pessoa que sabia o que fazia, tecnicamente estava pronto, tinha todo aquele conhecimento que eu falei agora há pouco para vocês, qual é o material, qual é o tipo de forma de pescar, como ir, como voltar e etc. Mas ali ele volta zerado, mas ele encontra uma verdadeira saída, a palavra de Jesus Cristo na vida dele. E eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei se você é um grande profissional, um pequeno profissional, se você tem uma empresa, se você é um funcionário, se você está desempregado. Eu não sei se lá na sua casa está tudo bem ou está tudo mal. Mas essa palavra é própria para aquele que crê. A palavra de Jesus para você é transformação, é fortalecimento, é renovo, restabelecimento, é prosperidade. Talvez você esteja querendo resolver as coisas na sua sabedoria humana, mas eu acho melhor você parar um pouquinho e ouvir a voz porque ela muda tua vida. A nossa sabedoria humana acaba. A nossa sabedoria humana é limitada. A nossa sabedoria humana não protege a nossa família. Por mais que a gente seja sábio, a gente não protege a nossa família. A gente pensa que protege, a gente pensa que prospera, a gente pensa um monte de coisa, mas quando vem a dificuldade, o vento bate de uma forma
tipo Covid-19, a casa cai. E qual é a nossa garantia? Aquele que criou o céu e a terra. Ele é a verdadeira garantia, que normalmente nós não temos tempo para ouvir. Nós não temos tempo. Pedro só ouviu a Jesus porque ele não pescou nada à noite. Se ele tivesse pescado à noite, sabe o que ele tinha feito? Esses peixes já estavam guardados para ser vendidos, ou sendo limpos para ser vendidos. Ele provavelmente já estaria deitado na cama descansando, porque ele já tinha alcançado o objetivo. Mas como ele nada tinha alcançado, ele estava lavando as redes ali do lado e olhando para Jesus, ouvindo a palavra dele. E quando vem aquela palavra profética, vai, volta lá, lança a sua rede, ele pensou: estou ferrado, não consegui nada, é melhor eu ouvir o que esse profeta está dizendo. Para ele era um profeta, é melhor eu ouvir ele. E é nessa hora que Deus tem a liberdade de mudar a vida dele. É na hora que você ouvir a voz de Jesus Cristo que Ele tem a liberdade de mudar a sua vida. Não, mas eu já tenho dinheiro. Você pode ter muito mais. Não, mas eu já sou capaz. Mas você pode ter muito mais. Não, mas eu já tenho saúde. Você pode continuar tendo saúde. Não, mas eu já tenho cuidado do meu filho. Pois seu filho pode estar cuidado não por um dia, mas por uma vida toda. Ouvir a voz de comando faz de você alguém especial. A gente ouve um personal trainer, a gente ouve um treinador, a gente ouve pessoas, um professor, porque ele tem um pouquinho de conhecimento a mais do que nós. Um pouquinho, talvez 5 anos, sei lá, 10 anos a mais do que você de estudo. Mas quando você fala de Jesus Cristo, você não está falando de um pouquinho, você está falando do tudo. Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. A Ele nada pode ser impedido. Essa é a grande mudança que precisa entrar no nosso coração. Ele não está aí para cobrar. Ele não virou para Pedro e falou assim: foi por causa disso, foi por causa daquilo que você não pescou. Ele só disse para ele: volta lá e joga sua rede de novo. E hoje Deus está mandando dizer isso para você: volta e joga sua rede de novo. Ouve a minha voz, recebe o meu poder, resgata a tua intimidade, renova a tua fé, restabelece aquilo que Deus deu para você desde o princípio. Pega de volta, é seu por herança, é seu por direito. Assume essa posição, é muito importante. Ele diz que pegaram tantos peixes que ele precisou pedir ajuda para o outro barco. Precisou pedir ajuda porque quase o barco ia a pique, então precisava dividir o peso. Vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Eles viram um sinal tão grande no nada que eles se assustaram. Ele fala aqui no versículo 10: de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Mas qual que é mais importante, ser pescador de peixe ou pescador de homens? O peixe a gente leva para casa, frita e come, e depois a gente vai no banheiro e ele vai embora no resto. O homem, ele nasceu corpo, alma e espírito. Diz que o espírito veio de Deus e deve tornar para... Qual é o mais importante? Quem tem parte com Deus ou quem está de passagem? A verdade é a intimidade que Deus quer mostrar para nós, que você é um escolhido, você é um separado, você tem uma promessa, está debaixo de uma palavra profética. E é interessante, ele fala: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Sabe o que eles fazem? Lembra que ele estava triste porque ele não tinha pescado? Ele estava chateado, não tinha pego nada. Agora ele pegou tudo, agora ele está lotado. Mas quando ele ouve a voz de Jesus falando para ele assim:
larga tudo e vem que eu vou te fazer pescador de homens. Ele fala assim, deixaram tudo e o seguiram. Ele nem foi vender o peixe, ele nem se preocupou como é que ia ficar o barco. Ele puxou o barco para a terra e deixou o barco lá. Falou para os companheiros dele, leva os peixes embora lá, tchau, estou indo, fui. Sabe o que aconteceu? Ele foi fisgado. Ele agora entrou numa dimensão sobrenatural. Quando o peixe é fisgado, vocês já viram o anzol? O anzol ele tem que nem um dente, né? Uma volta assim. Para que é aquilo? Não dá para sair. Quando você for fisgado por Jesus, nunca mais você vai querer sair. Nunca mais. É algo que mexe com a tua estrutura. Por isso que nós estamos falando aqui sobre a alegria de pescar, de ser pescador, de participar, né? De ser um pescador, ter uma alegria. Qual alegria? Nós não somos pescadores simplesmente, nós fomos chamados para ser pescadores. Quando Jesus chamou Pedro, quando Jesus chamou lá os seus discípulos, alguns eram pescadores, outros eram outra coisa. Agora vamos falar dos pescadores. Eles não tiveram dúvida, eles foram realmente fisgados, e eles sabiam que a partir daquele momento, eles estavam sendo transformados para transformar. Lembra que eu falei que o homem, quando ele vai pescar, que ele se prepara para ser um pescador, ele não volta mais a ser simplesmente um homem, ele passa a ser o que? Um pescador. Toda vez que ele for pescar, ele vai lembrar que ele precisa de toda a tralha. Toda vez que ele for pescar, ele sabe que ele precisa da isca. Toda vez que ele for pescar, ele vai desejar trazer o peixe. Porque agora ele não pensa mais como um homem, um ser humano normal. Porque na nossa consciência normal, é mais fácil você sentar numa cadeirinha de praia e olhar para o mar e achar ele lindo, do que ter que pegar um barco, entrar lá e ter que pescar e papapá. É mais fácil a gente ir até uma peixaria das boas e comprar um peixe pronto, ou ir num restaurante e já mandar produzir lá, eu quero, sei lá, um camarão, eu quero alguma coisa do tipo, pronto, já resolvi o meu problema. Mas não é isso. Ser pescador começa a entrar na nossa alma, e começa, como eu disse, é fisgado. Você não é mais ou menos, você vai começar a pensar nisso todo dia. Por isso, quando Jesus chamou Pedro, a partir daquele momento, ele não tinha mais dúvida. Então eu volto aqui, a comparação espiritual. Se você entender que Jesus quer usar você como pescador de homens, como usou Pedro, com certeza vai preparar as iscas de acordo com as pessoas a serem alcançadas. Você quer convidar o seu irmão para vir aqui, você quer falar para ele do amor de Jesus, é de uma maneira. Mas se você for falar talvez para o seu patrão, talvez a isca é outra, as palavras são outras, mas o fim, o propósito é o mesmo. Porque de uma maneira ou de outra maneira, você vai alimentá-lo com a presença de Jesus Cristo, para que ele também saia da inércia e se torne alguém transformado pelo poder de Deus. Ele não vai ser mais a mesma pessoa, ele vai ser alguém renovado. Ele vai também deixar de ser um homem para ser um pescador. Ele também vai começar uma vida diferente. Todas as vezes que eu vi a conversa do pastor Rogério com o pastor Sandro, ou do Rogério Foltran, do pessoal, quando eles vão falar de pesca, é interessante, eles ficam até meio agitados. Eles começam a falar e ficam assim, empolgados, e já falam de uma forma diferente. Mas por que isso? Porque já entrou no coração deles. Mas quando você vier falar comigo, ou com o pastor Marcelo, e for falar sobre salvação, cura, libertação, restauração, você vai ver que a gente fica agitado. Fica ou não fica, Marcelo? A gente já fica, como é que vai ser? Vamos lá, a gente tem que chegar naquele lugar, eu vou levar uma palavra profética, o Espírito Santo me usa, eu preciso fisgar, eu preciso tomar posse, eu preciso levar. Apóstolo, mas nós vamos numa casa, então deixa a vara, porque eu vou levar a rede. Hoje nós vamos salvar, sabe, de dúzia. Hoje vai ser uma coisa diferente. A nossa visão é diferente. Com certeza vai preparar as iscas de acordo com as pessoas a serem alcançadas. A isca utilizada não precisa satisfazer você, pensa nisso, mas sim o peixe pretendido.
Quando você vai salvar alguém, você veja, Jesus, ele usou o barco de Pedro. Ele não podia falar assim: eu vou junto, hein? Eu quero estar lá no fundo no mar. Eu vou com você. Eu vou subir no barco, porque eu quero ficar participando da pesca. Eu também quero. Não. A isca, né, não precisa satisfazer ele, precisa satisfazer o peixe. Você vai ter que começar a preparar as palavras certas para sua esposa, as palavras certas para o seu filho, para a sua filha. Rababou, Bedek, Anou, Replace, Anub, canta. Você vai falar de uma forma agora profunda. Não será do mesmo jeito. Você vai entender que pessoas, alguns, se você falar para ele de dinheiro, ele fala: dinheiro eu tenho. Outros, se você falar de cura, ele fala: saúde eu estou bem. Outros, se você falar da família, ele fala: minha família é perfeita. Outros, se você falar de empresa, ele fala: minha empresa está próspera. Mas pode ter certeza que nós estamos nesta terra, e enquanto estivermos nela, vamos sofrer ataques e dificuldades do inimigo de Satanás, e por isso o Senhor sempre terá uma saída para a sua vida através de Jesus Cristo. Você sempre terá uma palavra profética para liberar. Você sempre terá sabedoria para curar, sabedoria para transformar, sabedoria para restaurar, sabedoria para liberar. Essa é a isca que o Senhor te dá para trazer as vidas à presença do Senhor. Uma mudança especial, né? Lembra disso, a isca utilizada não precisa satisfazer a você, e sim é o peixe que você pretende alcançar. Nossa, eu não gosto daquela massinha que põe no anzol para jogar lá. Tem umas que cheiram até mal, né? Aquela massa, eu usava às vezes luva, né, para mexer com essas coisas, porque depois a mão ficava cheirando um monte. E aí de repente eu não gostava, mas o miserável do peixe gostava. Então eu tinha que colocar o quê? A isca que chama a atenção do peixe. Você, querido, tem que começar a pensar como Jesus, porque Ele é autor e consumador da sua fé. Ele chamou você pelo nome, e se você está aqui dentro hoje, é porque você foi chamado por Ele, você foi separado por Ele, você foi escolhido por Ele, para viver um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua casa, um novo tempo na sua família. Sua boca não será mais a mesma, seu coração não será mais o mesmo, você vai olhar com outros olhos, o olho do julgamento não vai funcionar mais. Agora você vai olhar com olhos de amor. Você vai se preocupar. Afinal, o objetivo é fisgar o peixe. Diga, fisgar o peixe. A tua palavra vai ser transformadora para as pessoas. Aonde você chegar, alguém vai querer ouvir a sua voz, vai querer receber a sua orientação, porque você não será mais simplesmente uma pessoa qualquer. Sua esposa vai sentir força na sua palavra. Força que eu digo não é força física, é autoridade nas suas palavras. Sabe por quê? Porque você não vai falar de você mesmo, você vai falar da parte de Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Fiel, o Justo, o Verdadeiro, aquele que pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. A tua voz será forte. Precisamos ter isso, a alegria de ser um pescador. Segundo, a expectativa quando se lança a linha na água. Qual é a expectativa? Pode ser numa represa, pode ser no mar. A expectativa sempre será o resultado que nós desejamos alcançar. Ninguém joga a linha na água só para molhar a linha, todo mundo joga para tirar um peixe, sim ou não? Você está esperando que consiga alcançar e retirar ali um peixe. Qualquer pequena mexida na linha, nós já puxamos logo, para que não percamos a oportunidade de fisgá-lo. Você fica muito ligado. Enquanto você está pescando ali, você está lançando a linha, mas você está atento à linha, atento ao movimento, ao que está acontecendo. Nas conversas prévias de pescaria, nós ouvimos as declarações dos amigos, né? Eu espero pegar um cação. O outro fala, não, eu espero pegar uma corvina, mas que tenha 2 quilos. Existe o que? Um propósito. Existe o que? Um desejo.
existe uma razão. A expectativa demonstra o quanto você acredita na pescaria que veio realizar. A expectativa demonstra o quanto você acredita na pescaria que você veio realizar. Eu já vi isso várias vezes. Eu vou no pesqueiro tal. Por que você vai no pesqueiro tal? Tem um mais perto aqui. Não, porque lá tem peixes maiores. Lá, aí começa a falar o nome de peixe, de tudo que é jeito que a gente nem conhece. Aí você fala, puxa vida, ele sabe aonde e como encontrar o resultado. Por isso, há uma expectativa quando se lança a linha. Querido, nós chegamos em casa muitas vezes, no trabalho, nos amigos, e nós falamos assim, como eu queria ter pessoas perto de mim que fossem fiéis. Como eu queria ter pessoas perto de mim que me honrassem, me respeitassem. Só que você está esquecendo de uma coisa. Você não está propondo isso para as pessoas. Quando? Seu comportamento. Adianta alguém sentar na beira da represa, ou do rio, ou do mar, e ficar com a vara na mão olhando? Vai rolar um peixe? Não vai. Mas por que não vai? Porque existe todo um condicionamento para que você tenha um bom resultado. Por isso, colocar a linha na água é mais do que importante. Tem que ser feito, não é opcional. Senão não haverá pesca. Se nós não nos prepararmos para isso, se a gente não tiver aquela expectativa, eu vou ajudar o meu filho, eu vou liberar a minha filha, eu vou transformar a minha casa. Se eu não tiver essa expectativa de ser, eu não quero que minha mulher faça o que eu quero. Eu quero que eu e ela façamos o que Jesus quer. Porque quando você colocar Jesus como referência do casal, não haverá mais briga por isso. Por quê? A referência dos dois sendo a mesma, os dois andarão para a mesma direção. Eu não vou ter que convencer ninguém. Eu não vou ter que falar o que eu quero. Eu vou entender que nós dois vamos querer o que a Bíblia diz que é para ser. E aí não há mais luta, não há mais briga. Se eu conseguir passar isso para o meu filho, não a obrigação, mas o amor, ele vai começar a responder. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e depois que ele crescer, ele não se desviará dele. Ei, são bases, são regras que vão trazer para você a mudança. Mas isso não se faz assim, isso se faz com continuidade. É por isso que o pescador não tem preguiça de ficar sentado na beira da represa, não tem preguiça de colocar lá a sua varinha, o seu anzolzinho e esperar. Eu acredito que todos os esportes, todas as coisas exigem de você esforço. Quando eu vejo o Ronaldo falando aí que ele andou 100 quilômetros de bicicleta, eu falo, meu Deus, andar 100 quilômetros de carro já é longe, imagina de bicicleta. Mas ele fala com um sorriso, porque ele gosta, tem prazer. Mas as pernas dele não sente? O que você acha? Sente. E de repente as costas às vezes não sente? Sente. Mas há uma expectativa. E essa expectativa é maior do que o sentimento, maior do que a dor. Por isso, ele alcança o seu propósito. A mesma coisa é a expectativa do pescador. Ele alcança o propósito de colocar essa linha, de preparar e esperar por isso. Na comparação espiritual, por isso nunca deixe de acreditar no seu evangelismo. Você é um pescador de homens. Nunca deixe de acreditar que a sua boca foi constituída por Deus. Apóstolo, tem um cara lá, ele é um bandidaço. Ele não foi constituído por Deus. Foi. Tem uma mulher lá, ela é uma prostituta. Ela não foi constituída por Deus. Foi. O problema é que no meio do caminho achou outra saída, aceitou outros comportamentos. É o que eu digo para você. Eu falo, se você não colocar a linha na água, não preparar a vara, não fizer nada, não acontece. Quando nós entendemos isso, a gente entende que nós somos criação de Deus, mas temos livre arbítrio para escolher o que vamos fazer. Por isso a pesca está também condicionada àquilo que nós acreditamos. A primeira mudança seria em nós mesmos.
Não mudar os outros. Não, eu vou mudar minha mulher, mudar meu filho, mudar minha vizinha, mudar minha tia, mudar meu primo, mudar meu patrão, Peraí, antes de mudar qualquer pessoa, mude você mesmo. Mude o teu coração. Comece a se dedicar por aquilo que você acredita. Comece a entender que o resultado participa primeiro em você. Você olha para esse pessoal, está tudo bonito aqui. Todo chapéu, óculos escuros, então, né? Tênis, tudo arrumadinho ali. Até o pastor Rogério. Tudo arrumado. Ah, coitado. Aí você fala assim, houve um preparo. Houve um preparo. Eles entenderam qual era o objetivo, por isso se prepararam para isso. Será que nós entendemos quem é o Deus da nossa vida? Será que nós entendemos que Jesus está nos dando essa capacidade ou essa capacitação para nós sermos pescadores de homens? Eu lembro o dia que eu vi um pastor, ele estava ensinando o pessoal a evangelizar, né, na visão celular, e aí a pessoa falou assim, mas eu não tenho ninguém na minha célula, como é que eu vou alcançar alguém? E aí ele pergunta assim, você não conhece ninguém que não seja convertido? Alguém que não conheça Jesus? Ele falou assim, a verdade não. Ele falou, me dá o seu celular. Eu fiquei olhando o que ele ia fazer. Aí ele falou, destrava o celular. Destravou. Ele foi na agenda, pegou os primeiros nomes lá. Fulano de tal, conhece? Conheço. É convertido? Não. Tá. Fulano de tal, conhece? Conheço, trabalha com ele. É convertido? Não. Fulano de tal, conhece? Ele pegou uns 10 nomes. Os 10 nomes que ele falou, os 10 não eram convertidos. Ele falou, quer dizer que você não conhece ninguém que precisa de transformação de vida. Ou você está querendo pescar sentado no sofá de casa? Está sentado lá no sofá de casa, vendo uma pescaria na televisão e quer que o peixe pula para a tela e cai no seu colo. Você quer mudar seu filho? Quer mudar sua filha? Quer mudar sua casa? Quer mudar sua família? Quer mudar o seu bairro? Quer mudar a sua cidade? Quer mudar o seu país? O Brasil começa mudando a sua vida, começa mudando os seus olhos, seu coração, a sua forma de ver. Porque se ficar pensando assim, não vai mudar ninguém. Busque as vidas para Jesus com garra, com amor, com determinação, com propósito. Quando a gente olha para as pessoas, a gente, primeiro, né? Eu lembro de mim mesmo, quando eu comecei a dirigir uma igreja. E aí apareceram algumas pessoas. E aí me falaram assim, tá vendo aquele lá? O apelido dele é Pomarola. E ele, se você encostar nele, tem um cano ali enfiado na cinta dele. De vez em quando ele vai lá na maconha, na cocaína e tal. Fica longe desse. Eu falei, tá. Aí me apresentaram outro. Tá vendo aquele lá? Fulano. Fica longe dele. Cara assim. Tá vendo aquele outro? Vai lá, fica longe dele. Eu falei, peraí, então eu não vou ficar perto de ninguém? Eu falei, é o contrário. Se eu estou aqui nesse marzão cheio de onda e problema, eu tenho que ajudá-los a sair dos problemas. E aí você começa a trabalhar em cima disso, não olhando a dificuldade, mas olhando a realização. Como é que você está olhando para as pessoas, irmão? Como é que você olha para os seus parentes, seus amigos, colegas de trabalho, patrão? Não, você não conhece meu patrão, ele é boca dura, ele é isso, mal criado, bababá. Começa a orar por ele. Começa a semear, jogar lá. Eles falam ceva, né? Cevar. Você já viu quando o cara vai pescar? A primeira coisa que eles fazem quando vão em lugares assim é jogar um pouco de ração, de alguma coisa. Joga lá e deixa lá e fala, agora vamos descansar. Então agora eu vou comer um lanche, descansa aí. Mas o que você está fazendo? Estou cevando. O que você está fazendo? Eu estou chamando para perto. Trata bem, ora por ele, deixa ele chegar perto, porque ele só vai ser fisgado quando ele olhar para você e sentir confiança. Será que nós somos confiáveis? Pergunta para a pessoa aí perto de você, você é confiável, irmão? Estabeleça e restabeleça seus objetivos se for necessário. Estabeleça e restabeleça os seus objetivos se for necessário. Espera aí, eu não vou deixar passar não. Eu fiz, não está indo bem, eu faço de novo. Quantas vezes eu já vi pescador trocar isca?
Aqui não está pegando com não sei o que. Eu lembro um dia que eu estava com o pessoal e eles estavam pescando e eu estava só olhando, né? Que é perto da casa do meu irmão lá no interior. Estava só olhando e o cara falou: eu já coloquei bacinha, eu já coloquei milho, eu já coloquei até, como que chama lá, minhoca e não sei o que lá. E o cara falou assim: e agora? Não tem mais nada para colocar. Ele falou: filho, dá um pedaço do seu cachorro quente. Eu falei: o que ele vai fazer? Ele arrancou um pedaço da salsicha do cachorro quente do filho e colocou no anzol. Eu falei: que doido. Ele foi e não tirou molho de tomate, tirou, jogou. Daqui a pouco, pegou. Ele foi trocando a isca até alcançar o seu objetivo. Você vai cansar? Não. Você vai parar? Não. Você vai continuar até alcançar o seu objetivo. Não vai desfalecer, não vai desacreditar. Sua casa será transformada, sua família será transformada, seu trabalho será transformado, haverá provisão no seu celeiro, nada vai te faltar, porque você vai prosperar em Deus. Acredite. Todo trabalho, não esqueça disso, não esqueça disso. Todo trabalho gera realização. Diga: todo trabalho gera realização. Talvez menos, talvez mais, mas depende de você continuar perseverando até alcançar o objetivo. A alegria de ser um pescador. Terceiro, a alegria quando fisgamos um peixe. Fala a verdade. Você já esteve perto de alguém que pega um peixe? E pega um peixe legal? O homem vira uma criança. Sim ou não? Olha para a cara do sujeito. Ele abre um sorriso desse tamanho e em seguida ele fica com aquela cara apreensiva. E se ele escapar? O que vai acontecer? Ele fica apreensivo. E isso é interessante. Você vê como nós somos condicionados a situações. Dentro de nós tem uma área a ser tratada. Uma coisa muito interessante de se observar é quando alguém fisga o peixe. A adrenalina vai ao máximo. O semblante muda na hora, um sorriso enorme aparece, o coração bate mais forte, uma agitação toma aquele pescador. É uma mistura de satisfação e receio. Isso mesmo, receio, porque o peixe pode escapar e você perde o troféu que você esperava, que era o peixe. Perde a sua história de pescador, né? Aquela que você estava assim: caramba, era grande, chegou tão perto, como aconteceu isso? Você sabe, aquela hora é uma hora muito especial. Se for pequeno, você dirá que está apenas começando a pescar. Se for grande, você vai dizer: os bons são assim, sempre pegam o melhor. É ou não é? Já bate no peito: ah, comigo é assim, porque eu pego mesmo, eu faço isso. O Fortran, eu pego 2 de uma vez. Ele descobriu que tinha pego 2 quando o cara estava tirando para fora para ele lá, passando, né, o pulsar. Mas depois ele falou: não, comigo é assim, pego 2. E aí o cara falou: você viu que os 2 não eram da mesma qualidade, não era, né? Um era bagre, o outro era outra coisa. Ele falou: é mesmo? Aí ele foi lá olhar. Não, porque assim, eu sou bom. E aí você descobre que quando você faz alguma coisa nesse sentido, te alegra tanto, que você nem vê a dificuldade, os problemas, qualquer outra coisa. Você venceu, você alcançou, você, sabe, submergiu, foi além, saiu lá em cima, top. Fala para a pessoa do lado: você é top, você é bom pra caramba, olha aí o que você fez. A alegria quando nós fisgamos um peixe. Eu não sei se você já teve essa alegria, né? Falando agora espiritualmente, é uma alegria especial quando somos usados para salvar a vida de alguém. Não sei se já aconteceu de você ir falar do amor de Cristo para alguém, ou de Jesus para alguém, ou contar o seu testemunho, que seja, não precisa nem ser um pregador, contar seu testemunho, e a pessoa assumir o seu testemunho para ele, e mudar a sua alegria, mudar a sua vida. Quem já fez isso? É ruim demais, é benção. A gente se sente, sabe o quê? O melhor pescador do mundo. Sabe, como se você estivesse segurando aquele peixaço assim grandão. Você fala assim: olha aqui, fui eu.
A verdade a gente sabe que não somos nós que convertemos ninguém. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus. Mas Ele usou você, irmão. Você não é o criador do mar, você não gerou aquele peixe, também não fabricou aquela vara, também não é o dono do anzol lá, não fabricou anzol, mas você recebeu o peixe. Aquela hora é uma satisfação sensacional. Eu digo que para mim, Marcos, não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Muitas vezes eu tive vários problemas na jornada como pastor. Dificuldades, traição e etc, enfermidade, falta de recurso, né? Também já tive falta de dinheiro e tudo mais. Mas sabe onde estava a minha cura? No altar, dentro do barco. Quando eu estava dentro do barco, é quando eu tinha liberdade de pescar. E quando eu pescava, as vidas se chegavam, aceitavam a Jesus, vinham para frente, recebiam o poder, a gente orava, eles eram curados. Irmão, aquilo me fazia um bem tão grande, que tudo que estava me tirando a paz ia embora. A bispa falava assim: como você foi com aquela cara feia e voltou feliz assim? O que você viu lá, o passarinho verde? Eu falei: não, eu vi peixes. Eu vi a hora que começamos a pescar e aqueles peixes pulavam da água. Eu batizava pessoas, e eu lembro que no começo do meu trabalho de pastor, quando eu batizava, muitas vezes eu chegava lá com febre, eu cheguei lá doente, e aí o meu líder falava para mim assim: Marcos, não entra na água hoje, porque a água lá não era que nem aqui que a gente esquenta não, a água era geladíssima. Então ele falava assim: não entra não. Eu falava para ele: eu vou entrar. Não entra. Quando ele via, eu já estava dentro da piscina, do batistério, esperando para batizar as pessoas, e a água batia mais ou menos aqui, e a água gelada. Quando eu saía de lá, eu não tinha mais febre, eu não tinha mais a enfermidade, os problemas, e por várias vezes aconteceu exatamente isso, até que um dia ele falou para mim: faz se quiser, porque tinham outros pastores, ele falou: faz o seguinte, entra você e pronto, porque ele sabia que eu ia entrar de qualquer jeito, nem que fosse para ficar de pé, lá dentro da água, eu ia entrar. Por quê? Porque a manifestação da pesca só acontece quando você está submerso, dentro da água, participando, recebendo, aí a unção desce sobre a sua vida. Você quer começar a alegrar o seu coração? Chegue mais perto de Jesus. O dinheiro passa, as coisas físicas passam. Você pode ver, as pessoas compram casa na praia, daqui a pouco já não querem mais, compra isso, já não quer mais, compra aquilo, não quer mais, o carro fica velho, as coisas passam. Mas a intimidade e a alegria de Deus, se você cuidar, nunca vai passar, porque o nosso fim é a presença dEle, é a intimidade com Ele. Então, nem nos preocupamos como era a vida pregressa das pessoas. Quando a gente vai fisgar uma pessoa, né? A gente olha e vê o caráter que nem sanguíneo, que nem é de Pedro, vai. Quando fala de Pedro na Bíblia, o que eles falam? Que Pedro não guardava palavras. Jesus ia falar com ele: olha Pedro, vou lavar os seus pés como... Não senhor, meus pés o senhor não vai lavar. Ele falou: Pedro, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. Então pode lavar os pés, a cabeça e tal. Não Pedro, só os pés. Ele era muito estimulado por momentos, mas em momento algum Jesus abre mão dele, em momento algum Jesus deixa ele para trás. Mas por quê? Porque ele veio para salvar todos os que estão perdidos. Por isso ele não se reserva para você. Ele olha para você e diz para você: eu te amo, vou fazer de você pescador de homens, sim. Não importa qual seja a sua vida, não importa o que tenha acontecido, não importa o que esteja passando lá fora, há algo grande da parte de Deus para você. Pedro foi uma escolha de pesca especial de Jesus, especial. Olha o que fala no versículo 8: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Tem algum homem pecador aí? Jesus não vai deixar você nem sair de perto de você, porque você é pecador. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai tratar você, fortalecer você, preparar você, estabelecer você, fazer de você um pescador de homens. Quando Ele fala pescador de homens, sabe o que Ele está falando? Discípulo, apóstolo, alguém que segue a sua palavra e segue a sua verdade.
Nós gostamos de chamar as pessoas, o pastor Rogério é meu amigo. Quando eu sou amigo do pastor Rogério, ele é meu amigo, a gente tem um ótimo relacionamento, a gente tem propósitos parecidos, objetivos parecidos, podemos andar junto todos os dias e não vamos ter problema, porque nós não somos conhecidos um do outro, nós nos tornamos amigos. Jesus não quer que você seja conhecido dele, Ele quer que você seja amigo. Para andar quando? Todo dia. Como? O dia todo. Fazendo aquilo que Ele faz, amando ao próximo como a ti mesmo. É a declaração dele para cada um de nós. Na hora Pedro falou para ele: sou um homem pecador, ausenta-te de mim, Jesus. Jesus deve ter dado um sorriso de orelha a orelha e fala: e eu nem sabia. Fala para a pessoa do lado: não importa se você é pecador, Jesus olhou para você como olhou para Pedro, está te amando do mesmo jeito. Sabe o que ele falou para Pedro? Ele falou: seu safado, seu picareta, seu traidor, seu enganador. Foi isso? Não temas. Por que ele falou não temas? Ele está dizendo para ele assim: Pedrão, fica ligado, sou eu, o autor e consumador da sua fé. Sou eu que vou te ajudar, sou eu que vou te dar força, ânimo, direção, objetivo, propósito. Fica tranquilo, Pedro, você não está sozinho. Você não está sozinho, meu irmão. Jesus vai te dar força, sabedoria, graça, determinação, autoridade, preparo, estabelecimento, para que você vença todo dia, o dia todo. Mesmo que você tropece, mesmo que você às vezes caia, a Bíblia diz: cair do homem, levantar é de... Lembra disso? Jesus diz: filhinhos, não pecais, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele é o seu advogado. E o que eu preciso fazer? Lutar para vencer, ir além. Jesus diz para ele: não temas. Jesus não valorizou os problemas da vida de Pedro, Jesus valorizou Pedro estar com ele. Pedro, você está comigo? Não temas, tudo vai dar certo. Foi maravilhoso. E lá quando você olha em Romanos 5:20, fala assim: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sabe o que ele quer dizer? O pecado não tem poder de roubar você de Jesus Cristo. Só você pode abrir mão. Se você olhar para o Senhor como autor e consumador da sua fé, ainda que a dificuldade venha, você vai gerar força através dele para se tornar um pescador, um amigo verdadeiro, andar dentro do barco com ele, tranquilo e vencedor, em nome de Jesus. A alegria de ser um pescador. 4, a satisfação de olhar nos olhos do peixe. Quando o pessoal pega o peixe, você já repararam? Ninguém pega o peixe assim. Todo mundo que pega aqueles peixes grandes, ele gosta de, usa até abraço, né? Põe encostado no peito para tirar foto. Isso é interessante. Eu lembro de um amigo que ele foi pescar lá, região na época de Mato Grosso, aquelas quebradas, e ele pegou um peixe grande, parece que tinha 1,20 m, uma coisa assim, e ele tomou uma atitude. Ele falou assim: esse peixe vai estragar dentro do barco. Então ele amarrou o peixe do lado de fora do barco e foi, continuou pescando e quando ele chegou na embarcação lá no cais que ele estava, o barco, pessoal, não tinha mais o peixe, só o esqueleto. E o cara falou para ele: o que você fez? Ele falou: para não estragar o peixe eu coloquei do lado de fora. Ele falou: esse rio, esse lugar tem piranha, você alimentou as piranhas. Se ele tivesse pensado em colocar embaixo de alguma coisa, numa sombra, ou seja, dentro do barco, estaria protegido. Ele colocou para fora, as piranhas pegaram. Se você é um bom pescador, pensa nisso. Quando você estiver falando com pessoas, querendo salvar alguém, não joga ele para longe, traz ele para perto. Traz para perto, porque as piranhas não vão comê-lo. O inimigo não vai roubá-lo. Eu comecei a falar do amor de Cristo para essa pessoa, e ela depois abandonou, e ela foi embora, e ela não voltou mais à igreja. Ei, você colocou ela do lado de fora do barco, deixou ela à vontade, a piranha vem e come. Traz ela para dentro, cuida dela, acompanha, conversa com a pessoa, traz para o culto, compartilha, toma um café lá na cafeteria, faz coisas que mantenham ela
viva. Amém? É um momento pessoal que poucos sabem, mas que dentro de você está acontecendo. Você fica muito feliz e até chega a dizer no seu coração: foi o melhor do que eu esperava. Cada vez que você vai pescar, você fica assim, né? Se estiver no pesqueiro, você não vai querer devolver o peixe na água para economizar. Não é assim que o pessoal faz? Pesca, é grande, é pesado, é caro, devolve. Não, quando você olhar para a cara do peixe, você vai falar assim: não, eu pago para levar para casa esse, eu pago. Agora imagina uma vida que você está salvando. O que vocês acham? Que sempre foi manso a vida do apóstolo? Se eu começar a citar aqui meus pastores aí, né? Meus pastores é assim: um era usuário de crack e cocaína, cocaína e maconha. O outro também, o outro assaltava, o outro fazia isso. O pastor Rogério, quando chegou, estava chateado com a forma que a outra igreja tinha tratado, então ele não acreditava. Se eu começar a falar do meu povo, você vai falar assim: o senhor tem problema na cabeça? Ao contrário. O pastor Marcelo, quando chegou, falou que o casamento dele não estava legal, né, Marcelo? Se você parar, quando as palavras vêm desse jeito para você, o que é que você faz? Então, não, olha no olho, abraça esse peixe aí, traz ele para dentro do barco, começa a imaginar que na tua casa haverá salvação, na tua casa haverá restauração, que o seu lar será próspero, seus filhos serão abençoados, você ainda terá netos, seus netos serão abençoados também, porque você é a diferença. Você é o pescador, você é a cabeça, você é o orientador, você é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que transforma. Você não vai devolver o peixe não, mesmo que ele seja caro. Caro quer dizer, dê trabalho. Você não vai devolver. Você vai falar: eu pesquei, ele é meu. Lembra da palavra agora há pouco com Pedro? Aonde abundou o pecado, superabundou. Pedro era o cara mais complexo, mais difícil de lidar. Mas depois Jesus fala sobre Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Peraí, tinham 12. Não podia ter sido João que disse que ele tinha um coraçãozaço, que ele era amoroso? Não, Jesus falou assim: é esse aí, é esse que vai haver mudança. O outro que foi difícil, nem teve com Jesus pessoalmente, só encontrou Jesus, Paulo. E Paulo caiu do cavalo, perguntou quem era, Jesus disse que era ele, Jesus, que ele perseguia. Depois daquilo, os olhos dele se abrem, e ele se torna quem? O maior escritor do Novo Testamento. O que aconteceu, irmão? Jesus podia ter jogado ele para fora. É você que matava cristãos? Então, cai um raio na cabeça dele e acabou. Fica cego para sempre, pronto, já tinha resolvido. Não, agora você vai ver o quanto pode um homem suportar sofrer por amor de mim. Esse era Paulo. Aí você começa a entender que nós não estamos aqui para jogar pessoas para fora. Nós estamos aqui para trazer as pessoas para dentro do barco e salvando. Segura mais esse que nós vamos salvar. Traz mais aquele e transforma a vida dele. Abençoa aquela família, restaura aquela outra. Pega o filho dele e traz para nós aí que vamos trabalhar. Haverá salvação, liberação, libertação, transformação. É uma satisfação inexplicável olhar no olho. A satisfação de olhar no olho do peixe, né? Quando você consegue alcançar uma vida para Jesus, é bom demais. Você fica regozijante, muito feliz. Você orou, ele foi liberto, ele foi curado, ele teve um casamento restaurado, ou a família foi abençoada, ou a porta de emprego se abriu. As pessoas só conseguem ver os defeitos daquela pessoa, mas Jesus disse assim: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Ao invés de olhar o defeito da pessoa, profetiza na vida dele. Não olha para o defeito, olha para a realização. Chega lá no seu filho e diz para ele: eu profetizo que você vai ser um grande homem de Deus. Eu profetizo que sua boca será uma boca profética. Eu profetizo que você vai entender os mistérios do céu. Eu profetizo que você vai ser muito feliz nos seus dias, que a prosperidade de Deus chegará na tua vida. Eu profetizo que nós teremos a nossa casa abençoada. E você vai ver essas coisas acontecerem para a glória de Deus, né? Mas você, o pescador de homens,
consegue olhar com os olhos de amor, com os olhos de Cristo. Porque quando a gente olha com o olho, fala a verdade, irmão, quem é que não tem uma área deficitária ou debilitada? Alguém que é inteligente, às vezes é grosso no falar. Alguém que é sábio na matemática é ruim de português. Alguém que trata bem as pessoas erra em, sei lá, dinheiro. Às vezes, cada um tem um problema na vida. Mas Jesus trabalha em todos os problemas para restaurar. Por isso eu não olho para a dificuldade. Eu olho para o projeto da realização. Tem um projeto de realização para você, para a sua casa, para a sua família. Comece a fazer essa declaração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repete comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor me faz pescador de homens, e eu farei muitas vidas se tornarem pescadores de homens. Amém, amado? Creia nisso. Quinto e último, né? A alegria de ser um pescador. O resultado da pescaria. Você já reparou? Quando a pessoa volta, um dia nós fomos pescar em alto mar, e chegou lá, já tinha passado assim, uma boa parte, era umas 2 horas da tarde, e o barco está lá no fundo, a gente não pegou absolutamente nada, e aí eu vi que o meu grupo era um grupo enjoado, metido. Eu fui lá no rapaz que dirigia o barco, piloto, e encostei nele, comecei a conversar com ele. Ele falou: vocês conversam com o pobre? Eu falei: o cara está magoado. Aí eu falei assim: como assim? Não estou entendendo. Eu sempre converso com todo mundo. Eu estava lá porque tentei tudo, machuquei os dedos, tudo com a linha, tudo, mas não consegui nada. Ele falou: pois é, me mandaram eu vir para cá, me deram lá grau, não sei o que, né? Latitude, longitude. Eu coloquei, está aí, ó, está no lugar que vocês querem. Eu falei: puxa vida, cara, mas pensa bem. Nós queríamos pescar e não pescamos. Ele falou: pois é. Vocês perguntam para quem conhece ou para quem não conhece, começou aquela coisa. Aí eu deixei ele descarregar, ele falou até bobagem lá. Eu ouvi tudo, eu falei para ele: poxa, dá uma mão para a gente. Por que eu faria isso? Eu falei: porque você é melhor que nós. Porque o seu coração é melhor que o nosso. Você mesmo disse, aquele pessoal é orgulhoso. Você não. Você foi formado no mar, você tem um coração bom. O cara começou a chorar. Aí ele começou a chorar, eu falei para ele: você é diferente, companheiro. Não olha para eles não. Fui lá, peguei uma bebida para ele lá, um negócio, dei para ele, fiquei lá com ele um pouco. Aí ele falou assim: manda o pessoal puxar a linha. Falei: por quê? Nós vamos para o canal. Vocês não vão pescar o que vocês queriam, mas eu vou encher vocês de peixe espada até a tampa. Vamos embora. Eu falei: é isso que a gente queria. Pescador quer o quê? Peixe. Eu não quero voltar para casa e dizer para minha mulher: sabe aquele dinheiro do barco? Foi à toa. Sabe toda aquela roupa, foi à toa. Sabe aquele lanche, foi à toa. Sabe aquela caixa de isopor? Não quero, eu vou lá. Aí ele foi, aí os caras falaram assim: o que deu nele? O que deu nele? Eu falei: vocês não trataram ele como ele merecia. Aí comecei a conversar, tal. Daqui a pouco o pessoal foi pegando amizade. Meu irmão, a gente só jogava a linha e já pegava o peixe lá e puxava, assim, um atrás do outro. E ele com o pulsar pegando pra gente e tirando fora. Cuidado com a mão, cuidado com o dedo, que esse peixe morde, papapá. No final ele trabalhou pra gente como um doido. Se a gente começar a entender que nós estamos pelo resultado da pescaria, nós vamos entender que todo mundo quer ter uma vida feliz. Quem aqui quer ter uma vida feliz? Quem quer ter prosperidade? Quem quer uma vida assim, de família com saúde? Você percebeu que todos nós queremos as mesmas coisas? Então peraí, o resultado da pescaria é o mesmo seu, é o mesmo meu, é o mesmo dele, é o mesmo dele, é o mesmo resultado. E nós temos um Deus, e nós temos um ensinamento, uma orientação, um poder, uma determinação. Nós precisamos lidar com isso. Você faz questão que todos participem do resultado da sua pescaria? Sim ou não? Fala a verdade, quando você volta para casa, pegou o peixão, você esfrega na cara de todo mundo, não esfrega? Até para aquele vizinho chato, aquele vizinho que nem gosta de você. Você vai pegar no porta-mala e você tira o peixe, levanta. Dá para você fechar a tampa aqui para mim? O que você está fazendo? Dava muito bem para você levar o peixe, depois fechar a tampa, mas você quer que todo mundo veja. Você quer mostrar para sua mulher, quer mostrar para sua sogra, para todo mundo.
Pensa comigo, quando você chega no meio dos amigos ou da sua própria família, todos perguntam como foi a pescaria. Você foi pescar? Ele quer saber a resposta. Como foi a pescaria? E você enche o peito para responder: foi muito boa, foi muito legal. Aí todo mundo fala: olha, foi bom mesmo, porque a cara dele, né? Nós gostamos de contar o detalhe do fato, gostamos de declarar as dificuldades para pescar cada peixe. Aquele lá, quando foi pegar, ele mordeu, não, ele tinha lá um ferrãozinho, enfiou no meu dedo, e aí você vai contar tudo. Gostaríamos de falar do peixe. A gente quer falar um por um, não quer falar assim: pescamos 10 unidades. Você quer falar o tipo, a qualidade. Eu lembro um dia que nós pescamos lá, falaram que chamava peixe galo, você viu isso? É fininho, né? É um peixe fininho. A hora que eu vi aquilo lá, eu falei pro cara: joga isso fora. Ele era bem grande assim, mas ele era, sei lá, um tanto assim. Joga isso fora. O cara falou: de jeito nenhum, nem toca. Eu falei: você vai comer isso, você não vai comer, deixa o bicho viver. Não. E o cara fez questão de levar para mostrar para todo mundo que ele tinha pescado aquele peixe galo. Era uma honra, era um troféu, era um posicionamento. Começa a pensar nisso. Valorizamos nos pormenores todas as dificuldades, desde o clima: hoje foi um sol, não, hoje choveu, não, hoje ventou, o tempo gasto que levou para fisgar, nossa, fazia 1 hora que eu estava lá e aí aconteceu, ou o trabalho que deu para retirar da água, nossa, o peixe deu a volta assim embaixo do barco, enroscou a linha de todo mundo, foi uma encrenca. Corta a sua, não, corta a sua, não, está na minha linha, eu não vou cortar, e aquela bagunça toda. Você quer falar detalhes, é lógico, não podemos esquecer do peso do peixe, né? De quanto ele pesou para tirar. Às vezes estava com linhada e não vara, cortou o seu dedo, você está lá fazendo. Temos muito cuidado com cada uma dessas informações, e é algo que falaremos por muito tempo com todo tipo de pessoas, com aquelas que amam pescar, mas também com aquelas que não são tão afeitas à pescaria, porque é uma história que marcou a nossa vida. É uma história que marcou a nossa vida. Você lembra de alguma vez ter ajudado alguma pessoa em alguma coisa? Não sei, um dia o cara lá de repente se machucou, você foi lá e ajudou ele. Um dia a pessoa estava lá com um problema e você, uma coisa que marcou muito a minha vida, eu era recém-casado, eu, dona Bispa, e eu morava numa casa, na casa de baixo morava uma senhora, e ela tinha um bebê, né? E de repente eu estava saindo para trabalhar de manhã, tirei o carro da garagem, já ia quase já entrando no carro para ir embora, que tinha fechado, e a mulher falou: socorro, socorro, socorro. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: a criança engasgou, estava mamando, e engasgou e tal. Eu falei: abre o portão, a gente leva no hospital. Ela falou: meu marido levou a chave do portão, não dá para abrir o portão. A mulher do lado de dentro, com a criança na mão, a criança ficando roxinha, e eu do lado de fora, portão alto, um vão pequeno. Não sei o que deu em mim, irmão, sinceramente. Grudei no portão com uma mão, com a outra mão eu consegui pegar a criança da mão dela, trouxe para fora, coloquei a criança, chupei a sujeira lá da garganta, do nariz, pus a boca no narizinho da criança, chupei, cuspi, virei a criança, ela voltou a respirar, e a mulher falou: você salvou o meu filho. A minha esposa perguntou assim: como você fez aquilo? Eu falei: aquilo o quê? Eu nem vi o que eu fiz. Foi algo tão instintivo que eu não vi. Mas até hoje eu lembro da cor da criança, do jeito da criança. Até hoje eu lembro da mãe chorando e dizendo obrigado, porque aí eu entrei em casa, peguei uma marreta, fui lá, quebrei o cadeado, tudo, né? Deu o jeito que dava para dar. Mas aquilo marcou. Agora imagina, meu irmão, quantas pessoas estão indo para o inferno por não conhecerem a Jesus Cristo de Nazaré, por não terem alcançado a salvação. E você é o pescador capaz de salvar essa pessoa. Você tem a palavra profética na sua boca, e Deus está chamando você para fazer isso. Alguém disse assim: nessa pandemia eu perdi o meu filho, e eu fiquei até assustado, dói, puxa vida, perder um filho é uma coisa triste. Mas a pessoa não fez nenhuma colocação. A criança, o jovem, né, não tinha aceitado a Jesus. E a Bíblia diz que para nós irmos para o céu, nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, aceitando Ele como Senhor da nossa vida, dizendo: Jesus vai ser agora o meu orientador, eu vou seguir por Ele. O
pai não ficou preocupado com o que era mais importante, porque a morte física, todo mundo vai passar, mas a morte espiritual, não dá para voltar atrás, é salvo ou não salvo. A Bíblia diz que todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, está salvo. Esse vai seguir o caminho de Jesus, e pode morrer fisicamente, mas tem a vida eterna. E é isso que nós estamos hoje precisando resgatar. Você é um salvador, você não é médico, mas você dá a vida eterna através de Jesus Cristo. Você cura o caído, você restaura o aflito, você abre portas aonde não tem portas. Como? Através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu imagino alguns dos nossos compatriotas cristãos que estavam aqui relacionados, né? Pedro, Tiago, João, André, que eram pescadores e que tinham as suas vidas pautadas na pesca. Era tudo para eles, tudo. Era comida, era roupa, era azeite, era passeio, era dinheiro. E Jesus fala com eles de uma forma muito interessante. Quando acabou de falar, versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, lança as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que se rompia a rede. Vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Por causa da pesca que haviam feito, eles viram no sinal do milagre o poder de Deus. Você já viu sinais de Deus na sua vida? Então você já conhece o poder dele para você. Esse poder ele quer exercer todos os dias, sempre. É algo forte. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Sabe o que falou para ele? Cara, você está preocupado com os seus pecados? Não fique. Está preocupado com a morte física? Não fique, porque você tem algo melhor hoje. Vou fazer de você uma das minhas mãos, a extensão de mim. Você será uma ferramenta de transposição, de cura, de libertação, de restauração, de transformação, de bênçãos, né? E a orientação de Jesus para a pesca deles foi tão forte, mexeu tanto com eles, tocou eles tão profundamente, que eles preferiram abandonar o barco para seguir a Jesus. Eles preferiram, falaram: não, olha, a gente nunca viu nada tão grande, a gente nunca viu nada tão maravilhoso. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles estavam tristes pela falta do peixe, mas agora eles estavam felizes por encontrar Jesus. Felizes quer dizer assim, completos, perfeitamente completos. Ou seja, eles encostam o barco, doam lá os peixes e vão embora atrás de Jesus. O resultado da pescaria, nessa comparação espiritual, é, se olharmos para aquela pescaria, aparece Jesus falando com Pedro para algo futuro: vou fazer vocês pescadores de homens. Aqueles 3 anos, Jesus levou Pedro, né, para andar com ele, junto com os discípulos, que se tornaram apóstolos. Vamos andar quando? De manhã, de tarde, de noite, toda hora. Para quê? Para aprender, para conhecer. Ninguém vai conseguir se tornar um grande pescador se ele não conhecer. Lembra que eu fui falando cada detalhe? Se ele não souber o que é uma vara, se ele não souber o que é uma isca, se ele não souber como se tira um peixe, se ele não souber, ninguém vai se tornar um grande cristão se ele não conhecer a Jesus Cristo na sua vida. Não vai. Nós precisamos abrir esse canal. Mas quando continuamos mais à frente, podemos ver o resultado dessa pesca, né? 3 anos depois, a gente começa a ver a multiplicação. A primeira ministração, através de Pedro, 3.000 almas se rendem ao nome de Jesus. Está em Atos 2:37. Ele fala: porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uma ministração de Pedro
Lembra que Jesus falou para ele? Vou fazer de você pescador de... Ele faz uma ministração depois da partida de Jesus, e 3.000 pessoas se rendem, são pescados, 3.000 são transformados. E aí, numa segunda ministração, agora não mais só Pedro, mas Pedro e João, eles estavam orando e sobem a escada de um templo, a porta lá se chamava Formosa, e encontram naquela escada alguém que estava pedindo esmola, um aleijado pedindo esmola, um paralítico lá. E eles chegam lá e o cara fala para ele: você me dá uma esmola? Ele falou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus. Levanta, pega na mão daquele homem e levanta ele. Depois daquilo, irmão, acontece algo interessante. Começa um debate entre os fariseus. Como pode isso ter acontecido? Essa cura, esse negócio, e aquela loucura toda, que parecia ser um problema. Olha o que diz, Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens, quase 5.000. 2 ministrações, 8.000. Quando nós começamos a falar que a palavra profética, ela tem força, poder, autoridade, e está sobre nós, eu preciso entender que eu tenho que estar disponível para ser usado. Ele recebeu. Jesus disse para ele: vou fazer de você pescador de homens. Ele não ficou assim: mas Jesus, eu vou ter que ficar quanto tempo te ouvindo? Mas Jesus, e depois? Mas Jesus, não. Ele se dispôs a ouvir a voz de Jesus, a aprender o que tinha que ser feito, e aí ele tem a capacitação para realizar. E hoje, eu e você estamos aqui como fruto da pescaria de alguém. Alguém foi chamado para ser pescador, aceitou esse chamado. Eu não sei quem foi que tratou a sua vida, eu não sei quem foi que lançou a isca para você, eu não sei quem foi que retirou você desse marzão, desse mundão, e colocou você na frente e no poder. Mas eu sei que alguém um dia se disponibilizou para fazer isso por mim. Por isso eu não podia ficar parado, porque alguém disse para mim: vou fazer de você pescador de homens. E eu falei: se vai fazer, eu estou pronto para ir. Passei momentos, de todo tipo, bom, mal, difícil e tal, como eu também passava quando eu trabalhava em situações de amigos e etc, também passava, mas agora com uma diferença: não estou mais sozinho. Eu ouvi aquela voz de Jesus falando para Pedro: não temas. Eu ouvi na minha vida: não temas, estou contigo e não abro. Ouça hoje essa voz: não tema, aceite o chamado de Deus para a sua vida. Por isso, você não vai mais aguardar, você acredita na alegria de ser um pescador. Alguns de nós já foram fisgados, já estamos nas mãos e no cuidado do Senhor, e agora nós vamos jogar a nossa isca, nós vamos continuar para trazer as vidas que alegrarão o líder dos pescadores. Quem é o líder dos pescadores? Jesus.